Olá a todas e todos. Estamos aqui iniciando uma entrevista do dossiê que estamos organizando na Revista Rosa sobre a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras das empresas aplicativo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui para conversar com a gente o Gil do Sindimoto, Gilberto Almeida Santos, está conosco. Agradeço muito a você, Gil, por topar conversar com a gente e por trazer para os leitores e para as leitoras da Rosa essa visão sobre a situação dos motoboys e dos entregadores e dos bike boys em São Paulo. Eu estou aqui também com o Renan Calil, procurador do trabalho, que está organizando esse dossiê para a Revista Rosa comigo. Eu sou Fernando Rujitsky, um dos membros do Conselho Editorial da Rosa. Gil, para a gente começar indo direto ao assunto, a minha primeira pergunta, a gente gostaria de saber um pouco, que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e que você apresentasse um pouquinho o Sindimoto para os leitores e para as leitoras da Rosa, por favor. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutor Renê. A minha trajetória, Fernando, eu vou tentar resumir ela para você aí em poucas palavras, né? Eu iniciei a minha atividade como motoboy no meados ali do ano 2001, 2002. Trabalhei 7 anos consecutivos na rua como motoboy. Acabei virando motoboy de uma instituição sindical, onde lá aprendi bastante sobre o que era um sindicato, entendeu? E a importância que um sindicato tem para uma classe. Vendo essa categoria tão grande, tão gigantesca, abandonada, entendeu? Já refém de uma epidemia, que é as epidemias dos acidentes. Então, a gente começou a se interessar pela política sindical do segmento de duas rodas. Conseguimos fazer todo um levantamento e descobrimos que tinha um sindicato fundado dentro da categoria, né? Que tinha sido um sindicato fundado ali na década de 80. E aí a gente começou a fazer um movimento, viu que o sindicato tinha uma direção pelega e a gente se organizou politicamente e conseguiu pegar esse sindicato e até então dar uma cara para essa categoria que ela não tinha. O sindicato não tinha convenções coletivas assinadas, nós não tinha sequer um rascunho de um decreto para tentar, de uma certa forma, buscar uma padronização ou uma regularização da categoria a nível de município e a nível de estado e também a nível de governo federal. E daí, por diante, a gente pegou o sindicato e começou a fazer aí os enfrentamentos, né? E trazer as pautas, né, de reivindicações que a categoria ou apoiava ou era contra para dentro do poder público, para dentro das repartições, entendeu? Que está ligado aos órgãos, né? Em que ano foi isso, Gil? Em que ano que vocês assumiram o sindicato? Nós assumimos o sindicato em 2008. Em 2008. Então, daí para cá, a gente entrou com os processos de dissídios coletivos nos tribunais, conseguimos avançar, já assinamos aí com uma meia dúzia de segmentos, entendeu? Com algumas convenções coletivas, né? A gente sabe da disputa que é dentro do judiciário, essa questão de representatividade não é uma coisa fácil também de se resolver. E comecei a dar uma cara para a categoria, né? Buscar aí, entendeu, um entendimento com o poder público na questão da regulamentação, da padronização. Aqui na cidade de São Paulo, a gente conseguiu, né, fazer que o poder público criasse uma lei que regulamentasse a atividade no segmento, entendeu? A nível federal, a gente trabalhamos e tinha alguns projetos, alguns PLs. A gente também transformamos em 3 leis federais. E aí o cenário da categoria é esse aí, né? Se passaram 10 anos e aí veio toda essa questão aí da PJação e nós estamos aí agora tentando brigar para que a gente não perda aí os direitos, entendeu? Que levou aí praticamente séculos para ser conquistado, entendeu? Que é os direitos básicos, né? Que é os direitos salariais, os direitos de férias, 13º, os direitos que é o mínimo que uma classe trabalhadora tem que ter, né?
Sim. E Deixa aí, eu só na frente aproveitar dos... uma... Desculpa, só para complementar essa visão inicial. Você sabe dizer para a gente mais ou menos quantos trabalhadores e trabalhadoras vocês têm mobilizado no sindicato? Quantos filiados? Então, Fernando, essa parte de mobilização da categoria, ela depende muito do que está sendo imposto para ela. Por exemplo, se a prefeitura ela cria uma medida muito dura que atinge de cheio a categoria, a gente consegue fazer mobilizações do dia para a noite gigantesca. Se é uma coisa muito superficial, já fica mais difícil de a gente, de uma certa forma, fazer essa mobilização. Depende muito do tema e do interesse da categoria. Em relação ao quadro associativo do sindicato, embora a gente tenha uma representação gigantesca por questões estatutárias, hoje a gente tem em torno de 6.000 associados. Legal. Entendeu? Que estão com as contribuições em dia e que mantêm toda a infraestrutura do Sindimoto em torno de 3.500 trabalhadores. Entendeu? Porque é muito difícil hoje, no meio de todo esse mecanismo, de todo esse ataque que tem contra as instituições sindical e toda essa pejotação, você conseguir, de uma certa forma, pessoas que estejam dispostas a financiar, entendeu? A pagar, entendeu? A infraestrutura sindical, né? Até porque os postos de serviços, né, que são os postos de serviços tradicionais, que são os postos de CLT, eles praticamente não existem mais, né? Eles estão diluídos aí no meio dessa pejotação, diluído aí no meio dessa coisa toda aí que eles inventaram, né, para driblar aí os direitos trabalhistas, né? Gil, e aproveitando que você mencionou dessa situação, você poderia dar para a gente um panorama da situação atual dos motoboys, as principais dificuldades que vocês enfrentam no trabalho cotidiano de vocês? Então, doutor, hoje, assim, as dificuldades que a gente enfrenta no nosso cotidiano, né, que a categoria enfrenta no cotidiano, no dia a dia, são diversas. Todo tipo de dificuldade que o senhor imaginar, essa categoria ela tem, né? Vai desde do desrespeito geral, né, das questões relacionadas ao mundo do trabalho, que o pessoal não quer, de uma certa forma, assumir a responsabilidade do vínculo, a roubo de moto, a roubo de mercadoria, as questões do alto número de acidentes, né, com morte, mutilações, entendeu? Sim, é uma tensão você trabalhar de moto o tempo todo, porque na rua você tem, desde do cara que você para a sua moto e ele rouba seu capacete, seu amortecedor da moto, peças embutidas como, entendeu, bobinas e etc., que tem ali nas laterais da moto, até mesmo o cara que rouba a sua própria moto, que rouba a sua mercadoria, entendeu? Então, assim, tem de tudo no meio. Então, isso tudo cria uma tensão muito grande em cima da categoria, entendeu? E aí, acoplado todo esse sistema aí, entendeu? Um alto número de trabalhadores na rua, entendeu? Então, assim, hoje, aqueles trabalhadores do sistema CLT, que foram iludidos pelas empresas de entrega por aplicativo, saíram da CLT, que trabalhava 8 horas por dia, para ganhar em torno de R$ 2.700 por mês, que é o salário mínimo hoje que a categoria recebe pela convenção coletiva, hoje ele tem que trabalhar aí 14, 15 horas, entendeu? Inclusive ao sábado, que pelas convenções coletivas você não trabalha o sábado, para poder tirar mais ou menos em tese esse valor, quando tem sorte. Então, você coloca uma supercarga num trânsito caótico, com alto índice de acidente, de roubo, né? Tanto do seu veículo quanto das suas peças de moto, entendeu? Então, isso traz um estresse muito grande. Hoje, se o doutor sair na rua, e o professor Fernando também sair na rua, e perguntar para o motoboy qual é a maior preocupação dele, ele vai dizer para os doutores que é, o primeiro, de perder a vida num acidente de moto, e segundo, é de ter a moto roubada. Para daí ele começar a se preocupar com as outras coisas, entendeu? Como salário, preço de combustível, saúde, ou pegar ou não pegar Covid, entendeu? Então, hoje, quem trabalha na rua, entendeu? A maior preocupação dele
em alguns casos ainda, não chega a ser nem você vir cair, se acidentar ou morrer, é mesmo de perder a moto, né? Porque hoje a moto ela é a ferramenta de trabalho, é um patrimônio, é um meio de locomoção, é tudo. Então, se você perde ela, a sua vida está acabada. Então, assim, hoje muitos têm assim um monstro, um fantasma dentro de si, que é o medo de ter a sua moto roubada, entendeu? Num desses farol, ou entre uma entrega ou outra, Ô, entendeu? Que Gil, é comum. eu queria aproveitar que você falou da Covid e te perguntar uma coisa. As grandes empresas aí de aplicativo muitas vezes fazem propaganda falando que buscaram ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras, dando um monte de equipamento de segurança para enfrentar essa situação. Você consegue nos falar um pouquinho sobre isso? Como foi isso? Se de fato é verdade? O que foi garantido para os entregadores na situação da pandemia? Então, Fernando, depois das ações do Ministério Público em relação à questão do Covid-19, de toda uma atuação por parte da imprensa, entendeu? E de todos esses movimentos que os grupos e o sindicato fez, as empresas elas se organizaram e, de uma certa forma, elas acabaram dando algum tipo de material de proteção, não coletivamente, pontuais, né? Para parte desses trabalhadores, entendeu? Mas, ao meu ver, e ao ver do sindicato, uma coisa muito tímida, mais para cumprir performance do que para atender a própria expectativa da categoria ou a necessidade dela. E hoje em si, que nem eu falei para você e para o doutor, a categoria em si tem a preocupação de pegar o Covid-19, entendeu? Mas já não é mais aquela tensão igual foi nos 3 primeiros meses de quando foi alastrado toda essa questão do Covid o ano passado. Então, assim, hoje parece até bizarro, mas no nosso meio, você vê que parte dos trabalhadores, eles já tratam essa questão como uma questão corriqueira, porque já está aí há quase 2 anos, não pegou, se pegou também, entendeu? Tirou de letra, entendeu? E está aí tentando sobreviver, né? Entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar, então, para a gente ir para um outro tema que a gente tinha selecionado aqui para falar, uma coisa que apareceu bastante na imprensa. Queria que você avaliasse para a gente as greves realizadas lá em julho do ano passado, se você acha que foram bem-sucedidas, que trouxeram ganho significativo para os trabalhadores, quais que eram as pautas, enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa experiência. Então, Fernando, esse movimento que aconteceu ano passado, né, que o pessoal chamou Break dos APPs, não foi um movimento organizado pelo Sindimoto. Uhum. A gente, aqui em São Paulo, né, participemos, apoiamos, e, de uma certa forma, demos uma organização sindical para o movimento, e as pautas dos trabalhadores, geralmente, a pauta, entendeu, que atinge de cheio toda a categoria, acho que no mundo todo, que é a precarização, né, dos preços, né? Então, assim, a grande revolta desses trabalhadores foi porque há cerca de 1 ano atrás eles entraram para trabalhar para essas plataformas com a promessa de ganhar salários muito acima do que a CLT pagava, entendeu? E 6, 7 meses depois, estava trabalhando o dobro e ganhando bem menos do que o mínimo que a CLT garante. Então, isso gerou uma reforma gigantesca para esses trabalhadores e aí veio a revolta e o sindicato, né, já estava nessa luta aí mesmo de 2015, quando a gente fizemos os primeiros movimentos, e a gente resolveu, de uma certa forma, pegar parte desses trabalhadores e, em vez de ficar passeando pela cidade, a gente levemos para frente do Tribunal Regional do Trabalho, e fica aí na Consolação, uma grande massa, entendeu? E lá a gente, de uma certa forma, pedimos uma intermediação do tribunal com essas empresas para saber o que é que elas pensam, o que elas teriam de dizer a respeito dessa pauta, desse movimento.
E aí, porque eles geralmente soltam na mídia, entendeu? Todo aquele discurso bem já desenhado, e a gente queria ouvir, mas de uma outra forma, o que de fato eles tinham a dizer para a pauta dos trabalhadores. E o que, para nossa surpresa lá, é que o discurso de todos eles foi unânime, entendeu? De inventar diversos atalhos ou embaralho jurídico para não discutir a pauta, para não dar o reajuste para os trabalhadores. Melhorou alguma coisa em relação aí a bloqueio, assim, não para o trabalhador em si, melhorou para o lado deles. Eles criaram um mecanismo para que eles não fiquem tão expostos igual ele estava exposto anterior a esses movimentos, entendeu? E aí a gente tivemos uma mediação, pelo menos com as 5 maiores, e o resultado foi 0, não tem acordo, entendeu? Eles entraram até mesmo numa própria discussão de representatividade, o sindicato não representava, isso e aquilo outro, e ficou por isso mesmo, né? E você Foi acha que arquivado. tem possibilidade de... Faria sentido voltar a tentar um movimento do mesmo tipo? Pensar num segundo break dos apps ou alguma coisa desse tipo? Não? Hoje, Fernando, assim, para nós dizer que um movimento de rua ele daria um resultado, a gente precisaria aí de um volume gigantesco, né? De trabalhadores com a mesma ideologia, com a mesma vontade de parar. E as empresas de aplicativo, eles têm um know-how muito grande de trabalhadores dentro das suas plataformas. Então, se a gente anuncia com 10 dias de antecedência que a gente vai fazer um movimento, então eles começam a colocar uma fila gigantesca de trabalhadores que eles têm para aderir à plataforma, e eles começam a abrir a plataforma e colocar mais gente, que são pessoas novas que estão entrando, com uma remuneração bem avançada, diferente da remuneração dos que já estão no dia a dia, há meses ou há anos, entendeu? E aí a gente faz um movimento dentro de uma plataforma, aí, digamos, de uma delas, que tem 70 mil trabalhadores, 10 mil para, ou 20 mil para, isso não é nada, eles continuam rodando do mesmo jeito. A gente acaba conseguindo um bom espaço na mídia, fazendo a voz chegar aí aos 4 cantos do país e do mundo, mas assim, um efeito operacional diretamente para atingir o sistema deles, não atinge, porque eles acabam rodando diretamente, entendeu? Com os outros trabalhadores que têm, e eles têm diversos mecanismos que, de uma certa forma, eles acabam atraindo esses trabalhadores, pegando pelo bolso e pela necessidade de ganhar um troca mais, que é as promoções, que é os incentivos. Então, assim, você está no meio de um movimento, os caras soltam uma tremenda de uma promoção, que a cada 3 ou 4 entregas feitas, você leva R$100 a mais. Então, assim, o cara, ele tá ali, está protestando, entendeu? Ele não está pensando no futuro, ele está pensando no momento. Então, ele está com a conta de luz, um gás para comprar, uma prestação da moto ou uma pensão, ou seja lá, qualquer outra coisa que ele tem, ele vai desistir e ele vai acabar fazendo as entregas. No dia mesmo do break, assim, a gente observou que dentro do movimento tinha vários caras com a bandeira do sindicato fazendo entrega. Ele participou do movimento, mas estava fazendo entrega. Foram fazer entrega. Então, começou a ter um tumulto ali de uns não querer deixar, e etc, etc. A gente até participou de algumas discussões e o cara falou, não, eu estou com minhas contas tudo atrasado, eu preciso, mesmo sabendo que é ruim, que a gente está sendo lesado, mas eu preciso ganhar um qualquer, porque é uma questão de sobrevivência, porque senão amanhã eu não vou comer, eu não vou beber. E aí eles criaram todo esse imbróglio, criaram todo esse monopólio, deixaram o sistema todo na mão deles, e eles têm a plena consciência disso e acabam, de uma certa forma, manipulando e dominando. Não que essa situação de você fazer um movimento daquele porte, igual outros portes que a gente já fez, não incomoda muito eles, porque ele expõe eles têm que estar vindo a público se explicar. No nosso caso do Brexit, a gente levou a discussão para dentro do Tribunal Regional do Trabalho, onde já tem algumas ações civil pública do Ministério Público lá dentro, julgadas diferentemente uma da outra. Deixemos o trabalhador falar pelo menos 4 horas seguidas, com vários discursos diferentes lá na porta, entendeu? Para eles verem que não era discurso entendeu? De sindicato, ou discurso de alguém que estava com politicagem, era a voz mesmo das ruas, que a gente só
amplificou elas lá para eles ouvir que não é desse jeito que eles estão falando, entendeu? Que tem muita coisa errada, que no meio dessa discussão toda não existe essa autonomia ou esse emprego do futuro que nem eles estão dizendo que existe. A gente não teve esse, mas a gente sabe que ficou tatuado lá, entendeu? E que esses julgamentos que vão ser feitos lá precisa ser melhor analisado, porque não pode ser dado uma canetada, entendeu? A revelia e deixar toda uma nação, né, para trás, entendeu? Totalmente desprotegida, né? E, Gil, aproveitando, enfim, isso que você mencionou, né, sobre como que as plataformas se apresentam em relação à autonomia e futuro do trabalho, né, a caracterização do trabalho dos motoboys, em geral, elas também dizem que muitos entregadores têm outros empregos e que eles atuam como entregadores só para complementar a renda, né? Como que você vê esse argumento que as empresas usam? Então, doutor, essas empresas, elas são muito ligeiras, elas conseguem pensar e agir, tipo, sempre na frente do que você vai falar, entendeu? Então, assim, eles já pensando nessa discussão toda, entendeu? Eles, de uma certa forma, abriram a plataforma para essas pessoas também que têm outros empregos, entendeu? Até mesmo dentro da nossa atividade, pudesse também fazer esse tipo de entrega. A gente reconhece essa fala deles aí, de fato existe, mas não é a regra do jogo. É uma pequena minoria, entendeu? A regra do jogo é que a grande maioria tem como exclusividade a plataforma, entendeu? De entrega como a sua única fonte de renda e trabalha todos os dias de 7 a 15 horas, entendeu? Às vezes de domingo a domingo, sem ter nenhuma outra fonte de renda. O que às vezes o trabalhador tem 2 aplicativos baixados no celular, o de uma plataforma e de outra. E nesse meio período ele vai, dentro do período de espera, que cada dia que passa está maior, ele vai vendo ali o que encaixa, o que sobra para ele fazer, né? Porque antigamente as empresas davam até, no celular, dava até a chance de você observar e olhar onde era a corrida, entendeu? Agora não, toca no seu celular, você não sabe para onde vai. Você só sabe para onde vai depois que você aceita. E depois que você aceita, você não pode devolver. Então, praticamente você está sendo obrigado a tocar o dedo e aceitar tudo que vem pela frente. Bom, ruim, entendeu? E E sobre essa aí, questão, assim, desculpa. sim, Não, sobre pode essa falar. questão de que as pessoas às vezes têm outros empregos, também uma outra coisa que as empresas usam para se defender, enfim, dessas tentativas de regulamentar os direitos dos entregadores, é falar que eles não são, digamos, levados a esse trabalho por falta de alternativa, mas que eles preferem um trabalho sem chefe direto, com flexibilidade de horário para conseguir encaixar outras atividades e sabem que isso é, digamos, uma vantagem que compensaria a ausência de direitos em um contrato seletista convencional. Você acha que isso faz sentido ou, pelo que você está contando, eles trabalhando jornadas longuíssimas, essa flexibilidade, essa ausência de chefe, na verdade, não são reais? Ou qual a sua visão? No primeiro momento, Fernando, para alguns trabalhadores, essa fala deles aí, de você não ter chefe, de ter uma flexibilização de horário e etc., é bom. Para alguns trabalhadores, que também não são a regra do jogo. São uma pequena minoria, aonde eles também alimentam essa pequena minoria, sempre com direcionamento de bons ganhos, entendeu? Imagina, você pega ali o horário que você quer e larga o horário que você quer. Então, assim, dentro do sistema de operacional deles lá, eles têm todos esses dados. Então, assim, esse tipo de cara que tem esse tipo de pensamento, eles mantêm o cara sempre com corridas boas. Então, assim, esse cara aqui, ele é um eventual. Então, ele pega 2 ou 3 vezes por semana o serviço. Então, toda vez que ele estiver online, os algoritmos vai bombar ele de corrida. Então, ele trabalha 3 horas, é como se fosse o equivalente de ele ter trabalhado
12 horas por dia, faz o dele e vai para casa. Por que eles fazem isso? Porque é fundamental para esse cara estar fortalecendo essa tese deles na rua. Mas na hora que você cai para dentro do sistema, você vê que a regra do jogo não é essa. A regra do jogo é totalmente ao contrário. A regra do jogo é eles manter você ali, no mínimo de 8 a 16 horas por dia à disposição. Para quando uma pessoa pedir qualquer coisa que seja pelo aplicativo, a certeza de eles cumprir o que eles venderam no portfólio dele, que vai ser entregado muito rápido, entendeu? Isso ser concretizado. E quem está pedindo na ponta ter certeza que o que eles vendem é muito mais do que o que eles falam, entendeu? Mesmo que seja a troco de um sistema que obriga o cara a ficar esse tempo todo à disposição na mindingagem de pescar uma corridinha. Então, assim, eles manipulam o sistema, assim, muito pior do que vocês possam imaginar. Então, eles fazem laboratório e eles vão jogando esse tipo de situação, esse tipo de coisa que nem essa. O trabalhador, ele fala que ele não quer mais voltar para os tempos antigos porque tem chefe, tem horário, tem tudo. É óbvio, se você está dentro de um sistema onde você trabalha 3, 4 horas por dia e você consegue tirar a mais do que você tirava numa CLT, que você vai trabalhar 8 horas por dia preso, no automático, todo mundo vai querer ficar no sistema que está. Mas aí onde eu entro e falo para vocês que isso aí não é a regra do jogo, é simplesmente mais uma isca no anzol, entendeu? Para eles ir driblando toda essa situação e mais na frente eles sacramentar esse golpe, entendeu? Que eles vêm tentando implantar aí, entendeu? Em relação a todo esse novo modelo entendeu? De falsa autonomia que eles dizem que tem. E sobre aí, essa coisa da manipulação, Gil, deixa eu só aproveitar um gancho. A gente escuta muito, se diz que eles também bloqueiam muitos dos entregadores. Você percebe na sua atuação uma tentativa de bloquear especificamente o pessoal que está mais na luta, que participa do sindicato, ou enfim, teve experiências desse tipo, não? Teve. Lá atrás, nos 2 primeiros anos, teve muito esse tipo de bloqueio, né? Muito. Eles bloqueou bastante. Hoje, eles já não bloqueiam mais. Hoje, eles inventaram uma nova forma de punir o trabalhador e de bloquear ele. E que é um bloqueio chamado bloqueio branco. Você não é banido da plataforma, mas simplesmente não toca corrida para você. E quando toca, é só bucha. Então, eles vão minando você devagarzinho. Então, assim, de tanto o sindicato bater, o Ministério Público bater, muitas mídias nessa questão aí, em relação a esses bloqueios, eles arrumaram outra maneira de bloquear os trabalhadores. Esses trabalhadores que se destacam muito nas redes sociais e bate muito, o que é que eles fazem? Eles mandam o bloqueio branco. O bloqueio branco é o quê? Você está na plataforma, você está lá dentro, mas simplesmente não toca a corrida para você. E quando toca, é uma corridinha ruim, entendeu? De baixa relevância para quem vai fazer, entendeu? Aí, como você já não está pegando nada, tocou uma corridinha dessa, você vai lá, bota o dedo e faz, e vai fazer ela. E assim, essas empresas, elas acompanham tudo, todas as redes sociais, elas se incomodam com que que um trabalhador posta lá. Tem uns meninos aí que são motoboys, entendeu? E que tem uns canais de YouTube e que eles acabam falando diversas situações ocorridas no dia a dia, entendeu? E assim, os departamentos jurídicos de algumas dessas empresas ligam para esses trabalhadores, ameaçando eles, que eles não podem falar, mas a gente só está postando a realidade. Então, assim, eles usam do poderio jurídico para tentar calar, para tentar, tipo, mordaçar e não deixar os trabalhadores, tipo, ficar, de uma certa forma, fazendo publicações que, ao ver deles, não é legal para eles. Entendeu? A gente já tem alguns casos, entendeu? Aí, pelo menos com as 2 ou 3 dessas maiores aí, que utiliza do próprio jurídico para tentar, tipo, colocar mordaça até em YouTubes, né? Em motoboys YouTubes que tem no nosso meio aí, entendeu? E Gil, indo para o último tema da nossa conversa aqui hoje, uma questão que a gente queria conversar com você sobre
regulação do trabalho nas plataformas, né? Isso eu acho que ganhou maior projeção na opinião pública depois do break dos apps, que, enfim, alguns deputados, alguns congressistas passaram a enviar projetos de lei para o Congresso Nacional, e o mais famoso é o projeto de lei da deputada Tabata Amaral, né, que cria a categoria do trabalho sob demanda em plataformas. Aí a gente queria te ouvir um pouco sua opinião sobre esse projeto de lei da deputada, e também se você tem acompanhado outras iniciativas que estão no Congresso Nacional para regulamentar o trabalho de vocês. Bom, doutor, esse projeto da Tabata Amaral, quando ela apresentou ele, a gente pediu uma reunião com ela, inclusive o departamento jurídico do Sindimoto fez todo um levantamento, um detalhamento, né, desse projeto dela. E, assim, por o que a gente entendeu, o projeto dela é nada mais, nada menos de que a regulamentação, entendeu, de toda essa situação aí que está. É praticamente deixar a situação do jeito que está, mas com cunho dizendo, olha, agora a gente somos regularizados porque o Congresso, ele sancionou uma lei e essa lei dá direito para a gente fazer o que a gente está fazendo desse jeitinho aí que está. Então, assim, a gente saiu de 3 reformas trabalhistas consecutivas. Teve a do Temer, depois veio a do Congresso e teve essa aí, o Bolsonaro deu algumas pinceladas aí nesse negócio da carteira verde e amarela. E tem toda essa questão da jornada permitente, entendeu? Todas essas mudanças que teve nas leis trabalhistas voltado para justamente abrir o caminho e tirar os entraves que eles diziam que tinha para facilitar a vida dos empregadores. Então, assim, hoje, se a gente dizer que a gente apoiaria esse projeto da Tabata Amaral, a gente estaria sendo, estaria sendo, como é que se diz? Estaria sendo injusto com a categoria, porque o projeto da Tabata Amaral, ao nosso ver, ele simplesmente vai mais trazer privilégio para as empresas de aplicativo do que para os trabalhadores. Porque, da forma que está aí, se muitos empregadores que hoje resistam dentro do que tem dentro da CLT, qual é a diferença para essas outras empresas também não resistar? Entendeu? Porque os trabalhadores eles estão lá à disposição delas o tempo todo. Vai ser uma jornada de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, entendeu? Qual é o modal que eles se encaixam? Aí, assim, a gente tem muito medo porque se eles passam isso aí vai virar uma debandada, vai acabar de vez com o que sobrou do segmento, entendeu? E a gente entende que já tem ingrediente demais que se eles tivessem com vontade de se organizar, dava para eles caminhar para esse cenário que a gente já tem aí hoje, entendeu? Jornada permitente, 3 reformas trabalhistas, dá para eles achar um meio termo aí e encaixar esses trabalhadores, né? Porque todas as plataformas eles têm no mínimo de 2 a 3 modal de operação com trabalhadores dentro da plataforma deles, entendeu? E, geralmente, os 2 primeiros modais caracterizam o vínculo, né? Entendeu? E os trabalhadores ficam à disposição diretamente, até mesmo com escala, entendeu? 8, 9 horas por dia, entendeu? Com uma folga por semana. Então, se esses trabalhadores aí eles não tiver vínculo, o que é que caracteriza um vínculo, né? E aí a gente vê que os caras estão tentando arrumar aí um caminho para se sair dessa situação toda e não arcar com os direitos da rapaziada. Porque a nossa atividade, além de tudo isso aí, é uma atividade de risco, né? Que mata, o campo de atuação é o trânsito, e o trânsito principalmente nas grandes cidades, é uma coisa pesada, entendeu? E que custa muito caro para o poder público. Então, não dá para os caras explorar uma atividade dessa maneira que eles querem explorar e tratando os direitos trabalhistas da maneira que está escrito lá no projeto da deputada Tabata Amaral, entendeu? Gil, deixa eu te fazer uma última pergunta, porque acho que a gente já
abusou muito do seu tempo aqui, mas tenho certeza que foi ótimo será ótimo para os leitores e para as leitoras da Rosa. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Te escutando, a gente fica com uma impressão, digamos, meio desalentadora, pessimista sobre a situação. Você fala de bloqueios brancos, da perseguição aos motoboys youtubers, das alternativas que eles usam para esvaziar as mobilizações como o break dos apps, da ausência de acordo nas mediações da Justiça do Trabalho, as iniciativas do Congresso Nacional retirando direitos em vez de protegendo a categoria. Diante disso tudo, quais são as alternativas? O que você vê como possibilidade de mobilização para vocês, para reverter esse quadro e conseguir ampliar um pouco, melhorar um pouco a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras desse setor? Enfim, Fernando, a situação do país, né, eu creio, quando toda a população estiver vacinada, o país ele vai voltar para próximo do que ele era antes. Então, o país ele vai voltar a gerar postos de empregos e, naturalmente, vai ter uma migração natural de muitos desses que estão no nosso segmento, Brasil afora aí, tentando ganhar um trocado, para os seus postos de serviços originais. E a mão de obra, hoje, que é tão farta dessas grandes empresas, entendeu? Ela vai diminuir. E aí, com essa mão de obra diminuída, não vai ter jeito. O caminho natural vai ter que sentar e construir algo plausível que fique bom para os trabalhadores, que fique bom para eles e que fique bom para o tomador de serviço que está em casa, que paga a conta. Porque da forma que está, principalmente se você pegar aí os últimos 6 meses ou os últimos 12 meses, a gasolina subiu praticamente 50%. Então, assim, a gasolina ela atinge em cheio a vida do entregador. Não tem condições de, cada dia que passa, anos após ano, as entregas só baixar o valor e a gasolina só subir, e as empresas simplesmente ignorar isso aí, não ter parâmetro para dar um mínimo de sequer de reajuste. E para dar um mínimo sequer de reajuste, não tem jeito, vai ter que construir um instrumento que é ou uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho, entendeu? Eles vão ter que se organizar todos entre eles, entendeu? E a regra que for para um vai ter que ser para todos, que não adianta uma ou outra empresa de aplicativo querer, entendeu? Resistar aos trabalhadores e as demais não querer, porque aí vira uma concorrência desleal. Assim, para acender uma luz no final do túnel, uma dessas maiores de entrega de alimento, aí dessa mais famosa de todas, procurou o sindicato e já sinalizou uma possibilidade de resistir aí um montante de uns 40% deles. Agora, eu não sei como vínculo, é isso? Reconhecer o vínculo? Exato. Não, talvez não diretamente, mas contratar empresas terceirizadas que vai fazer esse papel. Então, assim, se é a maior, entendeu, de todas, e ela já sinalizou esse caminho, nós, do sindicato, partiu deles, né, procurar a gente nesse sentido. Foi uma conversa meio tímida, mas já é uma luz no fim do túnel, onde, sim, parte desses trabalhadores, que dá em torno aí de 45% a 60% do montante deles, eles já reconhecem que, de fato, há uma necessidade, sim, de ter uma catalisação de vínculo, né, trabalhista com a própria empresa, né? Aí, no caso aí, dessa empresa aí, ele tem um volume muito grande, entendeu? E, de fato, esses trabalhadores é quem faz a empresa rodar. Por quê? Eles é obrigado a cumprir escala, eles é escalonado um dia antes, se eles não vêm, eles é punido. E aí é o seguinte, os que ficam mais soltos nessa falsa autonomia de trabalhar o dia que quer, choveu, se eu estou bem, eu não estou precisando de dinheiro, eu não vou. E justamente o dia que chove é o dia que bomba de pedido. E aí é o seguinte, eu não tenho obrigação, eu não vou trabalhar vou ficar em casa, em pleno domingo. E aí o que acontece? Quem pede por aplicativo sabe. Aí você pede um lanche para você comer dali 15 minutos, o lanche vai chegar 3 horas depois quando chega. E eles estão começando a perder qualidade nisso aí. Então, eles viram que com esse modelo
de trabalhador nuvem, de trabalhador solto, de trabalhador fazer o que ele quer na hora que ele quer, não dá certo, e o negócio deles, que é uma coisa inovadora, que de fato é, se eles não tomar cuidado, não vai levar 3 anos para ser uma coisa e todo mundo começar a deletar essa situação e ver que foi mais um conto de vigário também. Então, assim, para eles poder ter o domínio e dizer assim que vai ser entregue tal hora, tal dia, em tal local, entendeu? Precisa ter trabalhadores contratados diretamente, porque dessa forma não vai. Ô, Gil, E aí... eu falei que era a última pergunta, mas deixa eu fazer uma última mesmo. Se der certo esse teu cenário, de se vocês conseguirem chegar lá para negociar uma convenção coletiva com as empresas, o que você acha que seria mais importante para os trabalhadores da categoria? Discutir preço mínimo por quilômetro rodado, rediscutir essas escalas, ou reconhecer o vínculo? O que seria, digamos, o decisivo para vocês? Então, Fernando, eu acho que as 3 coisas que você falou aí são fundamentais. Primeiro, a gente tem que achar, no meio dessa confusão toda, que inclusive a gente já está, né, nas convenções coletivas do segmento que a gente já está buscando o que é o valor de 1 quilômetro rodado, dentro de uma lógica correta, que fique bom para o empregador, para o tomador e para o empregado, para servir de parâmetro para isso. Quando a gente achar o valor do quilômetro rodado e a hora do trabalhador, entendeu? O valor do quilômetro e a hora do trabalhador, e a gente conseguir conjuntar isso aí e criar um valor hora, homem, máquina, entendeu? Aí a gente chega numa conta rapidinho. Aí o que acontece? Tem que ser algo que fique atraente e bom e fácil de ser interpretado por trabalhador, que fique bom para eles vender isso para os tomadores de serviço deles e, de uma certa forma, entendeu? Eles arrumar uma segurança jurídica para eles poder trafegar com mais segurança, porque independente dessa questão do vínculo, o judiciário ele vai sofrer assim uma chuva de ações, entendeu? De trabalhadores pedindo vínculo com essas empresas, porque o trabalhador ele entra, ele está ganhando dinheiro, ele não está preocupado com os direitos dele nesse primeiro momento, porque ele está ganhando muito dinheiro, porque a empresa ela trabalha para fazer ele ganhar dinheiro, principalmente os que entram logo novato. Quando ela acha que eles estão bem confortáveis ali, aí ela bota ele num outro patamar e já traz outros para ir crescendo o sistema deles. Só que chega uma hora que aquilo não é mais novidade para o trabalhador. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele se enche daquilo ali. Então, assim, ele já começa a endurecer o pescoço e aquilo que era bom já não é mais. E aí, rapidamente, ele lembra que ele realmente ele não era um falso autônomo, nem um empregador. Ele era um empregado e ele procura os seus advogados ou os sindicatos e entra na justiça, querendo o seu vínculo e querendo receber esses direitos aí, entendeu? Então, assim, eles têm a plena consciência disso, principalmente em alguns modais que eles criam para forçar o funcionamento do sistema deles, é vínculo garantido. Todas elas têm aí a sua exposição. A gente sabe que, em tese, os trabalhadores, que cada uma dá o seu nome. Eles têm aqui o trabalhador nuvem, vamos dizer assim. Ele é um trabalhador que, em tese, ele fica mais solto. Ele tem mais liberdade de trabalhar o dia que quer, a hora que quer, e etc, etc, etc. Entendeu? Os trabalhadores de umas outras aí, entendeu? Que eles dão os nomes, né? Que vai dar, que é o que fica na nuvem, também tem essa flexibilidade, mas aquele trabalhador que está escalonado em um galpão, ou que está escalonado em uma dessas empresas aí, para ele estar ali todo dia, não tem jeito, é vínculo na certa. Agora, você falando da questão de salário. Hoje, é o que eu falo para vocês e o que eu falei para eles. Qualquer coisa hoje que a gente busque dentro de um parâmetro da CLT para esses trabalhadores, entendeu? Vai ser uma confusão danada. Porque uma coisa é você pegar uma massa de trabalhador que está acostumado a ganhar, em tese, R$1.000 por semana, que vai dar 4 contos por mês, e você colocar ele para ganhar 2.200 em tese, entendeu?
por mês. Como é que vai ficar? Eles armaram a bomba relógio e quando eles estiveram lá no sindicato, eu digo, não adianta vocês virem aqui achando que nós, como sindicato, nós vamos desarmar essa bomba. Porque quem armou a bomba foi vocês. E como é que a gente vai chegar para uma classe e a gente assina em tese, um acordo coletivo com vocês e a gente fala, olha, hoje o salário de vocês é R$ 2.200. Aí o sindicato vai virar uma confusão generalizada. Então, assim, vai ter que, se realmente fosse concretizar isso aí, vai ter que se construir, entendeu? Algo dentro da cabeça desses trabalhadores semelhante como eles construíram essa fantasia de autonomia, que você é empresário do seu sofrimento, entendeu? Então, assim, eles mexeram no psicológico e armaram uma bomba dentro da cabeça desses trabalhadores, e agora a gente vai ter que desarmar, vai ter que buscar um caminho, e eu já falei para eles, eu digo, toda essa situação tem que trazer o Ministério Público, a Justiça do Trabalho para dentro da discussão, porque só o sindicato sozinho a gente não vai entrar, montar numa bomba atômica dessa daí para tentar desarmar ela, porque vai explodir na gente, entendeu? Gil, Esse muitíssimo é o obrigado. Olha, eu tenho certeza que as tuas contribuições vão ajudar muito os leitores e as leitoras da Rosa a entender a situação dos entregadores. Agradeço mesmo a sua participação e espero poder contar contigo em outras oportunidades. Muito obrigado, É isso, Gil. Fernando.